abrir nossa revista na lição de número 3 hoje. Dar continuidade à nossa revista. A lição de 3 tem por título hoje Entrando no Tabernáculo, no Pátio. Então a gente vai começar agora a estudar o pátio do tabernáculo hoje. E nós vamos falar praticamente só apenas da cerca só ainda. Não vamos entrar na parte do pátio onde está a pia, o local de sacrifício. Nós não vamos falar disso hoje. Apenas vamos falar da cerca. O nosso textual diz assim: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá, e achará pastagem. E a nossa verdade prática diz: para entrar na presença de Deus no lugar santíssimo, o pecador deve passar por uma única porta, Jesus. Amém? Então, Jesus, Ele é a única porta para que nós possamos chegar ao céu. A Bíblia diz que existe apenas um mediador, Jesus Cristo. Então, não existe outra pessoa que possa mediar a entrada no céu se não for Jesus Cristo. A nossa leitura bíblica em classe está em Êxodo 27, do 9 ao 19. Cada um vamos ler um versículo aí do 9 até o 19. Pode começar lendo aí. Farás também o pátio do tabernáculo, ao lado do meio-dia para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino torcido, o comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também, do lado do norte, as cortinas na longura serão de 100 côvados de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Na largura do pátio, do lado do ocidente, haverá cortinas de 50 côvados. As suas colunas, 10, e as suas bases, 10. Semelhantemente, a largura do pátio do lado oriental para o levantar será de 50 côvados. De maneira que haja 15 côvados de cortinas de um lado, suas cortinas 3 e as suas bases 3. E 15 côvados de cortinas do outro lado, as suas colunas 3 e as suas bases 3. Na porta do pátio haverá uma coberta de 20 côvados, de pano azul, de púrpura, de carmesim, de linho fino torcido, de obra de bordador. As suas colunas 4 e as suas bases 4. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixa prata. Seus colchetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. Esse pátio terá 45 metros de comprimento e 22 metros e meio de largura, com cortinas em formato de véu de linho fino, trançados de 2 metros e 25 centímetros de altura e bases de bronze. No tocante a todos os utensílios do tabernáculo, em todo o seu serviço, até todos os seus prédios e todos os prédios do pátio serão de cobre. Bom, então a gente já viu aqui que todas essas determinações não foi obra da mente humana, mas isso aqui foi colocado por Deus a maneira que deveria ser feito. Então já começamos a enxergar que Deus estava colocando um modelo e a maneira que deveria ser feito. A nossa introdução aqui diz assim: o tabernáculo representa um grande símbolo espiritual para o povo de Israel. Ali Deus centralizava-se no meio do seu povo, e Ele esperava que essa nação reconhecesse isso. Primeira coisa que eu quero já destacar aqui: ali Deus centralizava. Então, Deus ele tem que estar no centro das nossas vidas. Então, Deus não é apenas prioridade, mas Ele tem que ser exclusividade nas nossas vidas. Amém? Então, a vontade de Deus é estar no centro. E hoje, infelizmente, muitas vezes nós colocamos muitas coisas
frente do nosso Deus. E Deus quer ser exclusivo nas nossas vidas. Amém? Continuando aqui, nessa perspectiva, eu estou achando que está dando um probleminha aqui, tá não? Minha respiração, não sei. Mais para cá? Afasta um pouquinho. Sim? Vamos lá. Nessa perspectiva, estudaremos acerca da posição do pátio, do tabernáculo, entre as tribos de Israel. Descreveremos a construção da cerca do pátio e conheceremos mais sobre o sentido da porta principal do pátio. Cada imagem nos revelará um valor espiritual edificante concernente à obra expiatória de Jesus Cristo. Então, o objetivo é nós vermos nessa lição aqui, dentro dessa construção, a imagem espiritual concernente à obra expiatória de Jesus Cristo. Então, todos esses detalhes não são por acaso. Cada detalhe desse vai revelar algo espiritual referente à obra de expiação de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, nosso primeiro subtópico aqui, o pátio entre as tribos de Israel. Quando Moisés distribuiu as tribos em torno do pátio do tabernáculo, estava revelado nesse ato um senso de organização divina. Então, a primeira coisa que nós quero destacar aqui, organização divina. Vamos abrir lá em primeira carta aos Coríntios 14:40. Primeira carta aos Coríntios 14:40. Vai dizer assim: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Eu vou entender aqui, faça-se tudo decentemente e com ordem. Então, se nosso Deus é um Deus organizado, aquilo que nós vamos fazer para Deus tem que ser também decente e com ordem. Infelizmente, tem pessoas às vezes que acham que para Deus é fazer de qualquer maneira. Mas o nosso Deus, ele é detalhista, organizado, e Ele quer que as coisas sejam feitas dessa maneira. Então, isso é uma lição para nós hoje. Tudo que nós venhamos fazer na casa do Senhor, que possamos fazer com ordem. Porque é para o nosso Deus, e o nosso Deus é organizado. O pátio do tabernáculo ficava no centro de todas as tribos de Israel. Era o símbolo de que Deus estaria no meio de seu povo. Então, o pátio ficava no centro, ao redor ficavam as tribos. As montagens provisórias do tabernáculo. A palavra de Deus mostra que a construção do pátio teve como primeira etapa a montagem da estrutura do tabernáculo no Sinai. Isso ocorreu no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano, após a saída do povo judeu do Egito, lá em Êxodo 40, 2:17. Isso é 14 dias antes da celebração da Páscoa. Então nós vimos que, como eu já disse em algumas aulas anteriores, que aquela tenda que Moisés fazia, para ele entrar sozinho ali, era chamada tenda da congregação. Então não era o tabernáculo. O tabernáculo foi uma extensão depois aprimorada mais à frente. Do Sinai até Canaã, passaram-se muitos anos antes de Israel entrar em Canaã. Então a primeira lição que nós já vamos tomar aqui, que do Sinai, do pé do monte, quando eles saíram e receberam os mandamentos, até Canaã, passaram-se muitos anos. Quantos anos? 40 anos. Então, tudo isso se deu por um motivo: murmuração. Então a murmuração fez com que aquele povo ficasse andando em círculos, não saísse do lugar. E o que nos mostra que quando nós murmuramos também, nós não saímos do lugar. Então é uma lição para nós. A murmuração ela trava a igreja, ela para a marcha, porque Deus não se agrada da murmuração. Deus tem que tratar, Deus tem que corrigir. Então aquele povo ficou andando em círculo. Um caminho que era de 40 dias levou 40 anos, para que eles pudessem aprender. E a geração que saiu não aprendeu, porque ela morreu e não entrou, a outra geração que entrou. Então você vê como que Deus ele não se agrada da murmuração. A nossa vida anda em círculo quando nós murmuramos. Moisés orientou que um lugar fixo deveria ser estabelecido para o tabernáculo.
Inicialmente, a estrutura foi montada em Gilgal. Depois a transferiram para Siló, que ficava no território de Efraim. Depois, mais tarde, nos períodos de Saul e de Davi, e por causa das guerras internas e externas, a Arca da Aliança ficava alojada em lugares diversos, o que demonstrava que o tabernáculo já não tinha localização fixa. Finalmente, Jerusalém foi conquistada por Davi. E no reinado de Salomão, o tabernáculo deu lugar ao templo de Jerusalém, onde o próprio Deus confirmou o lugar e o aprovou com a manifestação de sua glória, lá em 1 Reis 8, do 10 ao 11. Então, o tabernáculo ele foi até o templo de Salomão, quando foi construído e teve a inauguração então ali. 2. A posição do pátio do tabernáculo. Só um detalhe antes de eu entrar aqui nesse subtópico 2. Nós notamos aqui nessa transição do tabernáculo, ele estava dentro do deserto. Então nós vimos que ele era transitório. Ele não era para fazer aquele tabernáculo no deserto e ele ficar fixo ali por toda a vida. Era transitório. Isso é uma lição para mim e para você, que os nossos desertos, as nossas dificuldades, adversidades, elas são transitórias. As lutas, elas não têm que se instalar ali na sua vida e ela ficar para sempre, elas têm que passar. Todo deserto tem que passar, porque são uma transição apenas, é um momento que nós passamos, mas nós temos que sair do deserto. Agora tem gente que gosta de morar no deserto, né? Ele arruma luta onde não tem luta, problema onde não tem problema, parece que para ele é só deserto. O irmão, como está a vida? Só reclamação. Para aquele crente que para ele parece que o deserto é a casa dele e vai morrer ali. Então, o deserto é transição. Vamos passar por momentos de deserto, mas passagem. Amém? Então, se você está no deserto aí, lembra que isso vai passar. Para entender a organização das tribos em torno do pátio do tabernáculo, é preciso compreender o propósito divino, resumindo em Êxodo 25:8. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Então você vê o desejo de Deus de estar sempre habitando no meio da sua criação. Deus deseja estar no nosso meio. Então, a igreja hoje aqui é um santuário. E todas as vezes que nós entramos nesse lugar aqui, o Senhor está nesse lugar. Por isso que tem que ter reverência, temos que prestar um culto de adoração a Ele, porque Ele está aqui para receber essa adoração. Eu vou na igreja hoje, acho que simplesmente vai entrar pelas portas, uma reunião comum. Não. Aqui é um santuário, onde o Senhor Ele vai estar habitando para receber a nossa adoração. Aqui está expressa a vontade de Deus em ser o centro de seu povo. A localização geográfica do tabernáculo, o centro do acampamento, e de frente para o oriente, isto é, voltado para o levante do sol, revela exatamente a vontade de Deus em habitar no coração do povo de Israel. Ora, Ele é quem deve estar no centro do nosso coração. Deus é quem deve dominar a nossa mente e vida. Aí a pergunta para mim e para você: será que Deus tem dominado a nossa mente e a nossa vida? Tem estado no centro do nosso coração? Ou existem outras coisas que têm tomado o lugar de Deus no nosso coração? Filipenses 4:8, vamos abrir lá no Filipenses 4:8. Nós muitas vezes criticamos os adoradores a ídolos, mas quantas coisas têm tomado o lugar de Deus na nossa vida? Quem achar pode ler. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo o que for verdadeiro, tudo o que for honesto, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente ou de louvor, nisso pensai. Então, o que tem dominado a nossa mente? Deus é quem domina a nossa mente. Essa é a vontade dele. Então, se nós estivermos dentro desse versículo, Cristo está vivendo em nós. Agora, se o que domina sua mente são as coisas do mundo,
são os prazeres da carne. Então alguma coisa está errada. Então nós temos que ter ciência que se Deus é exclusividade, é prioridade, a nossa mente tem que estar voltada para as coisas do alto. E às vezes as pessoas até estão dentro da igreja, mas a sua mente está pensando nas coisas lá de fora. O que tem dominado a mente são as coisas que o mundo oferece. E isso é um perigo, porque Deus é quem deve dominar a nossa mente e vida. Olha só, em todos os aspectos. Isso é tão sério que não é só aqui dentro, porque nós temos que ser em toda a extensão, dentro da igreja e lá fora no meio secular. Eu diria que muito mais lá fora. Eu não sei se você já parou para pensar, mas o mais importante é você mostrar a atitude de um crente lá fora. Porque aqui dentro, todos nós aqui estamos glorificando a Deus, estamos cultuando ao Senhor, está tudo certo, mas é lá fora que tem que mostrar a diferença. Então, muitas vezes, o crente é um crente super-herói. Ele põe a capa, que é o terno, a gravata, a Bíblia, vem para a igreja. Quando ele sai nas portas, tirou o terno, tirou a capa, ele volta a ser aquele Clark lá, do super-homem lá, que todo mundo conhecia no escritório lá. Não é assim que funcionam as coisas. Nós temos que ser conhecidos lá fora. Então, um alerta para nós aqui. A posição do exército de Israel em torno do tabernáculo. Os exércitos da tribo judaicas estavam localizados em torno do santuário divino. Então, em torno, ficava situado então os exércitos. Primeiro, de frente para a porta principal de acesso ao tabernáculo, os exércitos de Judá, Issacar e Zebulon estavam posicionados na porta principal do pátio do santuário. Juntos, esses exércitos somavam 186.400 homens. Números 2, 3, 9. Aos fundos do oriente, do oeste para o ocidente, na retaguarda do pátio do tabernáculo, estavam as tropas de Efraim, Manassés e Benjamim, que juntas somavam 108.100 homens. Ao norte, na lateral do tabernáculo, encontravam-se as hostes de Naftali, Dan e Aser. Juntas somavam 157.600 homens. Então, olha quantos homens tinham. Ao sul, na outra lateral do tabernáculo, estabeleceram-se os exércitos de Ruben, Simeão e Gade. Ambos somavam 151.450 homens. Ao todo, eram 603.550 homens, acima de 20 anos de idade. Agora, tenta imaginar isso aqui, irmão. Se não é fácil para o pastor cuidar de uma igreja de 100, 120, vamos botar 1.000. Imagina Moisés cuidar de tudo esse monte de gente. Parou para pensar? A dificuldade que não era aquele povo buzinando na orelha dele lá. Ô Moisés, tirou a gente do Egito lá para morrer de fome e de sede aqui. E que não era meia dúzia, olha só o tanto de gente que tinha. Assim devemos tê-lo como o centro de todas as esferas da vida. Aqui é o final disso para a mensagem que Israel reconhecia a centralidade de Deus na vida espiritual e social da nação. Então nós vimos aqui que era muita gente. E você sabe que se tratar com gente não é fácil. Quem trabalha no comércio sabe, quem mexe, trabalha de motorista, cobrador de ônibus sabe. Pessoas pensam diferente, têm modos de pensar, agir diferentes, e não é fácil. Agora nós estaremos aqui entrando no subtópico 2, a construção acerca do pátio. Aqui nós vamos entrar nos detalhes. Na sua revista tem um desenho aqui do tabernáculo. E nós vamos estar aqui atentos a esse desenho, porque nós estaremos explicando aqui a respeito dos detalhes agora com relação à construção. O cortinado de linho branco da cerca do pátio. Então vamos lá.
uma cerca de 45 metros de comprimento, com aproximadamente 22,5 centímetros de largura, separado o tabernáculo das tribos ao redor. As 60 colunas, quantas colunas? 60 colunas de bronze, sobre as quais havia um cortinado de linho branco, torcido, de aproximadamente 2,25 metros de altura, sustentavam a cerca do pátio. Então, olhando para esse desenho aqui, que você tem na revista, essas 60 colunas estavam distribuídas da seguinte forma. A gente não tem. De um lado, não tem nem? Não tem. Então, só minha revista tem. Está cheio de vamos imaginar o nosso tempo aqui, então. Comprimento e largura aqui. No comprimento, do lado, de um lado, direito e esquerdo, um lado era 20 colunas, de um lado, o outro lado mais 20 colunas, então mais são 40. Como era 60, sobra 20, que era 10 na largura desse lado e 10 na outra extremidade, completando aí as 60 colunas. Então, nós vimos aqui que 60 colunas distribuídas, 20, a metade das 20, 10 e 10. E a altura era 10% da largura. Ou seja, das 10 que tinha aqui, 10% da largura. Então deu aqui 2,25 aqui a altura. Interessante esse 10% aí, esse 10% remete a alguma coisa, é um detalhe importantíssimo aí. Outro detalhe, aqui fala 60 colunas, aqui fala de bronze sobre as quais havia cortinado. Importante a gente salientar que essas colunas, na verdade, elas eram de madeira, de acácia ou cetim, depende da tradução, é a mesma madeira, revestidas, no caso, de bronze, mas algumas traduções vão estar cobre e outras bronze. Então nós temos que entender isso aí, porque você pode perguntar, é cobre ou é bronze? Uma tradução fala que é bronze, outra fala que é cobre. A palavra hebraica aqui, enerochete, você vai encontrar ela como cobre no original. E provavelmente seria o cobre. A tradução colocou em algumas bíblias o bronze, mas se você for parar para pensar, o bronze ele é formado de várias ligas misturadas. A base do bronze é o cobre, mas é misturado outras ligas, como estanho, alumínio, mais algumas ligas para poder fazer o bronze. Então, subentende-se que seria o cobre realmente aqui, porque para eles manipular essas ligas aqui e fazer o bronze, seria mais difícil. E se nós abrirmos a Bíblia, deixa eu ver se eu marquei o versículo aqui, Êxodo 38:8, vamos lá, Êxodo 38:8 e Deuteronômio 8:9. Quem achar Êxodo 38:8 pode ler. Eis a bacia de bronze de sua base com os espelhos das mulheres, que servia a entrada da tenda do monte. Então vamos ver, seria o 8 de bronze. Deuteronômio agora 8:9. Vai dizer assim, ó: terra em que comerás o pão, sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Então é mais provável que seja cobre mesmo. O tradutor aqui, ele coloca bronze, mas por ser uma liga mais complexa, nós ficamos aqui com o cobre. Se você pegar aquela passagem bíblica onde os escudos de ouro são substituídos por escudos de cobre, então você vê que o cobre aqui, ele é mais aceitável aqui. Bom, então 20 colunas de cada lado, 10 e 10. Aí depois aqui, assim não se podia ver o que passava-se no interior do pátio, senão a cobertura do tabernáculo. Então aqui tinha o pano torcido, que nós vamos falar sobre ele já já. Tratando-se do cobre, já quero passar um significado.
O cobre aqui ele tem um significado de julgamento. Você vai ver que quando Sansão ele foi preso por cadeias de cobre. E vamos também ter uma referência muito importante: toda vez que o povo pecava, o pecado ele quebra a comunicação entre Deus e o homem. A Bíblia fala que os vossos pecados fazem separação entre Deus e vós. E tratando dessa quebra de comunicação, lá em Deuteronômio 28, 23, vamos abrir lá, Deuteronômio 28, 23. Nós vamos ter um texto aqui, onde tratando dessa quebra de comunicação, a partir do versículo 15, se você for analisar, você já vai ver o título aí, castigo por desobediência. E aí, o versículo 23 vai dizer assim, ó: e os teus céus, que estão sobre a cabeça, serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. Já ouviu a expressão que quando você olha parece que o céu está de bronze? Essa expressão significa que foi quebrada a comunicação. Deus não está falando devido à desobediência do pecado. Então isso se trata de um julgamento por causa do pecado. Então o bronze aqui ele tem um significado de julgamento. E quando nós olhamos para as tábuas que foram feitas, os pilares das colunas, elas são revestidas de bronze, ou no caso de cobre aqui, né? Para nós o cobre. A madeira de acácia, ela tem o significado da humanidade. E o bronze como julgamento tipifica aqui que a humanidade está sob julgamento divino. Dona, deixa eu entrar aí. Tem alguns engenheiros aqui, a gente tem que explicar algumas coisas. Cobre, ele é uma liga realmente a partir do bronze. E essa liga, ela foi feita justamente para dar maleabilidade no trabalho com ele, porque o bronze bruto, ele é muito complicado de trabalhar. Então, assim, é óbvio, você está partindo que talvez seja cobre, tá? Mas a gente imagina, porque o cobre ele é muito difícil de fazer usinagem, por exemplo, você não consegue usinar o cobre, o bronze. O bronze, ele foi feito justamente para dar uma maleabilidade maior para você, porque a gente percebe que quando você vai moldurar uma peça, né, então realmente a gente percebe que tem que ter um material mais maleável, né, e mais fácil artesanalmente de trabalhar, né, que eu imagino que seja o caso aí. Então eu acho que as duas traduções elas dizem mais ou menos. Hoje atualmente não se usa quase que o cobre in natura, é mais a liga. Embora o cobre, se você tem uma passagem bíblica lá atrás, que eles foram feitos os talheres, as coisas que lá no Egito, os espelhos eram feitos do cobre, então eles conseguiam também manejar o cobre também, eles trabalhavam o cobre. A própria serpente feita lá, fala de bronze, então você vê, ou uma ou outra era trabalhada. Então, é o que eu disse aqui, a tradução aqui, o Meroshit aqui é para cobre, o original, para cobre. Então a tradução original. Agora, se tanto o cobre como o bronze vai ter o mesmo significado aí. Então nós não vamos aí entrar nessa questão aí, quem está certo e quem está errado, porque... E no caso, de onde era tirado isso daí? Da rocha? Da terra. A gente leu o versículo lá que a terra, o cobre no caso, lá, acabamos de ler o versículo lá. O cobre é o natura, na isso, terra você tira o cobre. O cobre. Aí o bronze já então você tem que misturar as ligas para fazer ele. É por isso que a gente vê então que é mais difícil você talvez trabalhar ou ter essa possibilidade, né, de ter estanho, que eu estava pesquisando sobre o bronze. Naquela época era mais difícil, saber isso, misturar e então, dar isso. A possibilidade é mais difícil. A minha, como o prefeito ele falou, o cobre, no caso, você pode bater ele, que ele não lasca. E o bronze, se você bater, ele não amassa igual o cobre, ele vai lascando, e sai um pedaço. Quer dizer, ele não tem, para trabalhar nos entalhes, não tem como no cobre. Eu estou confirmando mais na viabilidade aqui, no caso, que você para fazer o bronze, você teria que ter mais ligas para você preparar, né? Então seria mais fácil, naquelas condições saindo do deserto,
Eles trabalharam com uma matéria bruta já, tirada da terra já. Então, essa questão aí. Importante que o significado, qual é o significado tanto para o outro, julgamento. Então, um é mais leve e o outro é mais pesado. Aí também eu não quero nem a questão. O significado espiritual para nós aqui é julgamento. Então, a matéria de acácia, tratando-se da humanidade revestida no cobre ou revestida do bronze, julgamento, então está sob julgamento divino, está sendo velada, olhada sob julgamento divino. Isso é importante para nós, sentido espiritual. Amém? Segundo, colunas, cortinas e varais do pátio. As colunas de bronze foram feitas de madeira de acácia, ou cetim em algumas tradições, e ficavam presas na parte interior da cortina, por bases ou placas de bronze colocadas sobre o solo. Já as cortinas eram costuradas, uma a outra, até formarem uma tela bem firme. Por sua vez, os varais encaixavam-se às colunas e ao cortinado da cerca. Tudo era metricamente encaixado. Olha só, não era de qualquer jeito não. Não tinha sarubeiro lá não. Assim, as colunas, as cortinas e os varais são elementos que didaticamente podem simbolizar a segurança, a estabilidade e a comunhão na vida cristã, produzidas pela obra expiatória de Cristo. Ora, em Cristo toda a justiça de Deus foi satisfeita na obra expiatória. Por isso temos a segurança da salvação. Romanos 10, 9, vamos abrir lá Romanos 10, 9, segurança da salvação. Romanos 10, 9, quem achou pode ler aí. Se a tua boca confessares, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então está aqui, a segurança da salvação. Então nós temos segurança. Até o dia de hoje, o momento de agora, você tem que ter certeza da sua salvação. Amanhã você não sabe, vai depender das suas atitudes. Mas você tem que ter certeza da sua salvação. Ora, está tratando, estão seguros em Cristo. Depois, a partir dessa obra, temos acesso às promessas de Deus, as quais nos dão estabilidade na vida cristã. Por fim, a expiação de nosso Senhor não apenas salvou-nos, mas abriu-nos a porta da comunhão cristã. 1 Coríntios 12, do 12 ao 13, vamos lá. Agora abre a porta da comunhão cristã. 1 Coríntios 12, 12, 13. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenhamos muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado viver em um único Espírito. Então está aí, comunhão cristã. Então, a igreja é um corpo. Um precisa do outro. Ninguém faz nada sozinho. Se você cortar o seu dedo, o seu repente vai fazer falta. Qualquer membro, uma unha que você machuca, o corpo sente. Então isso é uma lição para mim e para você, que nós dependemos uns dos outros, porque somos um corpo. Portanto, a semelhança das colunas, cortinas e varais do tabernáculo, a obra expiatória de Cristo nos traz segurança, estabilidade e comunhão na vida cristã. Então nós temos segurança da salvação, comunhão e estabilidade dentro dessa perspectiva aqui simbólica. A cerca de linho, a santidade e a justiça de Deus. Lembrando que em cima das colunas tinha uma peça chamada capitel. Ela era de prata. Aquilo ali tipifica a expiação, ou seja, o sacrifício de Jesus. Então era uma peça de acabamento em cima da coluna. A parte reservada na esfera interna do pátio, separada pelo linho branco torcido, revela a santidade de Deus. Ali os sacerdotes ministravam os cerimoniais sacrifícios pelos pecados do povo. Nesse sentido, o pátio do tabernáculo revelava
que o pecador não tinha acesso ao Deus Santo, senão por meio dos sacerdotes. É importante aqui, quando diz aqui, separada pelo linho branco torcido, embora no Êxodo você não vai encontrar a palavra branco, não existe lá. Você vai achar a palavra hebraica original, bissos, que significa linho fino. O linho fino era o quê? O linho fino da cor branca, desbotada, muito puro, caro. Ele só tinha acesso a esse linho os faraós realmente lá no Egito. A aristocracia egípcia somente tinha acesso a esse linho. Então você vê que era algo muito caro. Significava aqui uma coisa pura, algo puro, santo. Nós vamos lá abrir lá em Apocalipse 19, versículos 7 e 8, vai tratar a respeito disso. Apocalipse capítulo 7, 19, Apocalipse 19. Quem achar pode ler o 7 e 8. Alegremos-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e sua noiva já está preparada. Para vestir-se, foi-lhe providenciado linho fino, puro e resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. Então tá aí, os atos de justiça dos santos. Então você vê em Apocalipse, e você vê que foi o tecido ordenado para se fazer então aqui, o linho branco torcido. Revelava a santidade de Deus. Aqui tratando também a respeito, Deus é santo e justo. O homem carece de santidade e de justiça. Então, se Deus é santo e justo, na cruz foram unidos que é a justiça e o amor. Então, se Deus é santo e justo, nós também temos que ser santos. No entanto, em Cristo o pecador é justificado e santificado para a salvação. Esse é o maior milagre que o pecador pode desfrutar de seu encontro com Jesus. Só quem pode justificá-lo e santificá-lo é Jesus. Então, diante de um Deus santo, diante de um Deus justo, nós precisamos também ser santos. E aí nós temos que diferenciar. Deus, na cruz, ele revelou a sua justiça e seu amor. Deus é o próprio amor. Deus é amor. Mas não podemos desvincular a outra palavra, justiça. Ele é amor, mas ele é justiça. E devido à sua santidade, ele vai usar a sua justiça para poder cobrar. Porque não adianta você chegar de qualquer jeito diante dele, porque ele é santo. É interessante essa santidade que diz que Jesus é Ele que nos santifica. E realmente, né? Porque às vezes a gente tem para falar, eu não faço isso, não faço aquilo e tal, né? Dizendo, se afastando do pecado. Mas a palavra de Deus lá tem um versículo que diz que quando nós fizermos tudo que nos for ordenado, assim mesmo devemos nos considerar como trapo de imundície. Então, se não for a santidade de Jesus, a nossa não vale nada. Por mais que nós façamos tudo certinho, ainda nós precisamos de Jesus para nos santificar, porque se não for Ele, né, não tem. Às vezes a gente se acha, porque eu faço, eu não faço isso, não faço aquilo, eu sou santo, mas nem assim nós precisamos de Jesus, não tem como. Porque a santificação é um processo, né? Todo dia você luta contra alguma coisa, você precisa ser melhor do que ontem. E esse processo é contínuo, só vai terminar com a volta de Jesus Cristo no arrebatamento se você fechar seus olhos. Então, ninguém chega à estatura de varão perfeito aqui. O único que se aproximou disso foi Enoque. O que Deus fez? Levou. Porque realmente é algo que nós dependemos realmente da justificação de Cristo. Porque é interessante a justificação. A justificação, o que é ser justificado? Justificado é você estar uma transgressão, mas alguém vem, paga o preço e te justifica por aquele que te cobra. Tem uma história aí que alguém já conhece, com certeza, daquele juiz que ele era muito amigo de uma pessoa, do
colégio, e lá na frente, esse homem, um tornou juiz e o outro se tornou ladrão. E esse homem roubou e foi parar no tribunal. E lá no tribunal, esse homem agora estava diante desse juiz que era um amigo dele, desde a infância. Mas devido ao delito daquele rapaz, o juiz, mesmo amigo, ele tinha que condená-lo, aplicar a pena. O que o juiz fez? Ele aplicou a pena que deveria ser aplicada, mas ao sair dali, ele passou e pagou a fiança desse seu amigo. Ou seja, ele pagou a fiança e não foi preso. Mas ele não deixou de aplicar a pena, porque mesmo sendo amigo, ele teve que cumprir a justiça. Então Jesus é assim. Ele pagou a nossa pena, o nosso preço na cruz do Calvário. Mas a justiça, ela tem que ser feita. Não é porque nós somos filhos, significa que nós podemos fazer o que quiser, porque a justiça, ela é independente, ela tem que ser aplicada. Então, a humanidade estava perdida, ele pagou a nossa pena, mas a justiça, ela continua. Se você sair... A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Então não tem como, né? Diante de Deus, o salário do pecado, a recompensa. Só que a sentença foi determinada, mas Jesus, vamos dizer, pagou a fiança. Então, se nós nos colocarmos debaixo da graça de Jesus, né? Se tivermos termos Jesus como Salvador, então essa sentença foi cancelada, né? Ela é decretada, mas para aqueles que estão em Jesus, Jesus é o preço, né? É a salvação. Por isso que o decreto já foi feito. Quem está em Cristo nova criatura, não tem mais. Agora, quem não está, já está condenado. Ou seja, a condenação ela já é iminente para quem não está em Cristo. Não tem outra alternativa. 1 Timóteo 2,5, vamos abrir lá, e outro pode abrir em Atos 4,2. Nós vamos falar aqui a respeito santo por meio do sacerdote. O pecador não tinha acesso ao Deus Santo, senão por meio do sacerdote. Pois há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. E Atos 4,2. Sentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Atos 4,2 é mesmo? É 4,12, né? 4,12? Dá uma olhada aí, então, César. Pode ser que pular. Portanto, não há salvação Isso. em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado entre os humanos pelo qual devemos ser salvos. Então está aí. Jesus Cristo é a única porta, é o único caminho. Então não existe outro. Aí fora se prega que há vários caminhos que se levam a Deus. Se você for nessa ideia aí, você vai encontrar uma coisa não tão agradável no final. Porque o único caminho, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade aqui. Então não existe, todos os caminhos vão levar a Deus. Não. É só Jesus que leva a Deus. É o único. No entanto, em Cristo o pecador é justificado e santificado para a salvação. O subtópico 3, a porta do pátio. Para se entrar no pátio do tabernáculo, havia apenas uma porta. João 14,6. O que diz lá? João 14,6. Evangelho de João 14,6. Vamos ler lá. Respondeu Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então está aí. Apenas uma porta. A porta do tabernáculo aqui estava tipificando isso. Jesus, a única porta. Essa porta dava acesso ao local sagrado onde Deus habitava. Cristo, nosso Senhor, é a verdadeira porta de acesso para todos os pecadores. Ele mesmo declarou: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagem. João 10,9. Essa palavra do nosso Senhor confirma toda a doutrina do Novo Testamento, que tem em Cristo o único caminho de entrada possível para chegarmos ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6.
Essa porta, portanto, é o único meio de acesso a Deus. Então, irmão, nós temos que pregar Jesus Cristo. O evangelho que deve ser pregado é Jesus Cristo, porque Ele é a porta. Hoje se prega vários evangelhos, várias coisas, prosperidade, não sei o quê, mas o principal, que é Jesus Cristo, que é a porta para entrar no céu, as pessoas não estão pregando. Porque pregar Jesus Cristo, pregar a porta estreita, não vai chamar a atenção das pessoas. Você falar, você vai ter que entrar pela porta estreita se quiser entrar no céu. As pessoas vão olhar, mas o que é entrar pela porta estreita? Você vai ter que deixar tudo aquilo que o mundo oferece. A pessoa vai olhar, parar, não. Então não me interessa. Só que o meio é esse. É aquilo que o pastor Christian pregou lá em Gavião, né? Hoje em dia as pessoas falam o céu, vida eterna, mas só isso, né? Então, salvação, liberdade, mas só isso, né? As pessoas não estão mais, isso não satisfaz mais as pessoas, né? Por isso que não se prega mais Jesus Cristo é a porta, é o caminho, é a verdade, porque isso não satisfaz, mas só isso e o resto, e aqui, né? As pessoas não querem mais, elas querem, por isso que está se pregando esse evangelho que se prega por aí, é um evangelho para agradar as pessoas, né? E as pessoas estão voltadas às coisas materiais, deixando as coisas espirituais e eternas de lado, achando que a vida é aqui apenas, e não é aqui. Nós temos o direito, sim, Deus pode nos abençoar muito nessa terra, vivemos do melhor nessa terra, isso é promessa de Deus para nós, mas nós temos que visar o alvo que é a eternidade, é o céu. É isso que nós temos que ter em mente, que quando nós fecharmos os nossos olhos aqui, por mais bens que nós possamos ter, vai ficar tudo aí. Eu vi uma frase no Face, esses dias está escrito lá que o símbolo do cristão é a cruz e não a escada, né? Que hoje em dia as pessoas estão fazendo Jesus a escada para conseguir dinheiro, casamento, saúde, um monte de coisa, mas o cristianismo é o símbolo dela, a cruz. Sem cruz não tem como entrar no céu. Então, é uma lição para nós que o nosso alvo é o céu, como as crianças fez aquele trabalho. O nosso alvo é o céu, nós não podemos esquecer disso. As demais coisas serão acrescentadas, mas nós estamos com um alvo determinado que é entrar no céu, é o principal. Que adianta ganhar no mundo inteiro e você perder a sua alma? Então, você pode ter tudo aí, você pode... Teve um apóstolo que andou do lado da porta e confiava tanto na sua salvação, ele beijou a porta, vendeu a porta e não foi para o céu. Maneira, essa semana aqui, contato com uma pessoa que conheceu o fabricante de meias da cidade que morreu, né? E ele conta que ele participou lá do funeral e nem a meia dele ele pôde colocar no corpo porque a parte química dela era difícil de decompor, né? Então até para enterrar não deixaram ele pôr a meia, que ele enriqueceu todinho em cima da meia aqui da cidade. Então isso é um exemplo muito prático para a gente, né? Não vamos nada. Aquilo que foi a maior riqueza dele na terra, por causa da composição da meia, não pôde ser enterrada com aquela meia. Teve que ser uma linha de vinho, uma meia de vinho, alguma coisa assim, porque aquele material era difícil de decompor. Não levamos nada. Quase. Na porta, na Apocalipse, quando Deus fala a respeito da porta da igreja de Filadélfia, ele fala que ele coloca uma porta aberta que ninguém pode fechar. Ele fala, vocês não negaram o meu nome e obedeceram a minha palavra. Então essa porta, ninguém pode fechar ela. Só que condicional, obedecer, lá fala, obedecer a minha palavra e não negou o meu nome. E essa porta. Essa questão da porta também, quando fala que escritou a porta e bate, ela está no Apocalipse também, nós interpretamos muitas vezes batendo no coração essa porta. Mas se você for ler o contexto, é que Jesus está do lado de fora da igreja, tentando entrar na igreja. Porque as igrejas já deixaram Jesus para fora. Então você vê que o ponto que nós chegamos, Jesus já não está mais dentro das igrejas muitas vezes, porque eles já tiraram ele para fora. Já. É tanta coisa que entrou que ele teve que sair. É complicada a situação. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, as coisas na tendência é piorar.
quem está acompanhando os noticiários, as coisas que estão acontecendo no mundo, é piorar, porque a volta de Jesus aí está iminente. Aqui as 4 colunas e suas bases, uma tipificação do Evangelho. Destacamos aqui as 4 colunas e suas 4 bases. Essas bases e colunas sustentavam a porta principal do pátio. Esse fato nos faz rememorar os 4 evangelhos aqui. Então, na verdade, é um evangelho com 4 autores aqui, porque senão dá a entender que 4 evangelhos diferentes. Não. Mas os 4 escritores aqui estão aqui sendo tipificados aqui lá no tabernáculo. Mateus, Marcos e Lucas e João, o maior instrumento que o ser humano tem para conhecer a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a revelação de que precisamos saber acerca da pessoa de Cristo está narrada nos evangelhos. Então, esses evangelhos aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João, vai tratar a respeito da salvação de Jesus Cristo. Por isso, para ter uma base espiritual sólida e conhecer a pessoa de Jesus, precisamos começar pelos evangelhos. Assim, leia toda a palavra de Deus e guarde no coração. Então, o novo convertido tem que começar principalmente pelos evangelhos. Não adianta mandar ele ler Apocalipse lá, que ele vai ficar doido, não entender nada e vai sair da igreja. Não, fala Deus, os evangelhos, aprender sobre Jesus. Então, lembrando aqui das 4 pilares, lembramos que tinha 10 colunas, né, na largura. Então, são 3 aqui e 3 lá para cá. Então sobram 4, que é a abertura da porta. E vamos lá, 10. Então, nessa abertura da porta que foi colocada essas colunas, se você for olhar, entre uma pilastra e outra, vai se formar 3 entradas, colocando-se o linho fino ali. E ali também significa 4 colunas, os 4 evangelhos, e as 3 entradas, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então você vê que tem uma ligação ali também, tratando que os evangelhos eles vão tratar a respeito do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Através do evangelho que sustenta a coluna que sustentava a porta. A porta é Jesus, os evangelhos são as colunas. São os evangelhos que nos mostram a porta, que nos levam a entrar pela porta, né? Então, isso é tão interessante, você todas as outras religiões, tirando o cristianismo, se você for pegar a pessoa que fundou, você vai ver que, se você for no túmulo dela, ela está lá, os ossos dela. O cristianismo, Jesus Cristo, não está mais lá, ressuscitou. Jesus Cristo é o único que dividiu a história antes e depois de Cristo. Você vê a importância. Então, a diferença realmente é Jesus. Por isso que a dispensação da graça que nós estamos vivendo hoje é Jesus Cristo que tem que ser pregado, porque é Ele que realmente é a porta que salva. Continuando aqui, por isso, para ter uma base espiritual sólida, conhecer as pessoas de Jesus, precisamos começar pelos evangelhos. Terceiro, as cores da cortina. Azul púrpura, então tinha cores lá também. Azul púrpura, carmesim e branco eram as cores da cortina, da entrada do pátio. Nas Sagradas Escrituras, as cores sempre simbolizaram aspectos importantes da fé. Muitas igrejas e tradições cristãs distintas, como as episcopais,